Pois é, e eu estou aqui ao lado desse ícone do automobilismo no Nordeste, esse verdadeiro apaixonado pelos carros e pela velocidade, o senhor Fernando Monteiro. Ele que, no peito e na raça, está concluindo aqui o Autódromo Internacional da Paraíba, aqui próximo a João Pessoa. E, senhor Fernando, como é que surge essa paixão pelo automobilismo? O senhor que trouxe o kart para o Nordeste, né? O primeiro kart do Nordeste foi o senhor que trouxe. Conta um pouco dessa história para a gente. Foi no final dos anos 50, começo dos anos 60. Foi quando o Cláudio Daniel Rodrigues, em São Paulo, começou a fabricar kart baseado naquilo que ele lia e via lá do americano improvisando aqueles cortadores de grama e transformando em carrinho e tal. Eu vim da São Paulo, aí vi, comprei, foi o primeiro kart realmente aqui do Nordeste, trouxe. Embora em 73, aí realmente eu construí o primeiro kartódromo do Nordeste. Mas essa história do kartódromo, na verdade, teve um carro que foi construído que acabou lhe impulsionando para fazer, na verdade, o kartódromo e, consequentemente, o autódromo, né? Fala um pouco para a gente. A primeira ideia era de realmente fazer o autódromo. O kartódromo é porque era um equipamento dentro do autódromo. Mas como a categoria do carro que eu construí era para pistas de alta velocidade e autódromo, então foi por não me deixarem correr em Recife. É o primeiro carro que vai andar aqui, eu estou recuperando ele todinho. Então foi que eu fiz aquela jura, né? Eu digo, então eu vou fazer um autódromo na minha terra, quem chegar, corra. Não vai ser impedido de correr, porque em Recife não me deixaram correr. Ele estava realmente com uma performance bem avançada com relação aos carros da época. E na primeira volta que eu dei lá, baixei em 7 segundos o tempo que estava lá, como recorde de pista. Enfim, isso foi em 1968. Mas de lá para cá, eu comprei a terra do primeiro autódromo em 1970. Começamos lá a implementar alguma coisa em 1971. O kartódromo foi inaugurado em 73. E depois nós passamos a sediar, idealizamos os campeonatos de carreteras. Que eram aqueles carros americanos, todos com motor V8. E era na pista de terra. Na época da seca era poeira que ninguém aguentava, e na época do inverno era lama à vontade. Foi um negócio também bem característico. Nós fomos pioneiros nesse tipo de atividade. E esses campeonatos se desenvolveram lá durante 6 anos. Teve uma situação interessante, que é que nunca se conseguia cercar o autódromo, né? Nunca conseguia levantar um muro. Conta um pouco dessa história. É uma circunvizinhança de favelas. O muro que a gente construía durante o dia, à noite eles chegavam com as carroças, derrubavam, levavam, roubavam os tijolos. Então aqui não, você vê que aqui foram utilizadas essas placas, né, de concreto já, aí fica uma coisa, não é qualquer um que vai pegar e levar, não. E o que faz o autódromo sair de dentro de João Pessoa e vir para essa área um pouco afastada da cidade, né, da área urbana? Olha, o crescimento da cidade em direção ali onde era o autódromo antigo fez com que a especulação imobiliária transformasse aquilo ali num veio de ouro para corretagem, para o pessoal que queria transformar as grandes áreas que ainda tinham assim sobrando para fazer loteamento, né? E pelo outro lado, de ver que realmente a gente ficaria cercado de tal forma que ia dificultar em época de corrida, o trânsito, problema de estacionamento, um certo barulho que a vizinhança poderia vir reclamar. Enfim, ele ficaria no centro da cidade, onde hoje é um dos bairros mais valorizados
nossa aqui em João Pessoa, lá em João Pessoa. Então, quando eu decidi que vendendo lá pelo preço da época que me foi ofertado uma parte da área, daria para eu comprar outra área aqui, numa área afastada, né, da cidade, assim, um valor menor, e com a sobra construir definitivamente um novo autódromo. Aí foi o que eu fiz. E certamente esse ano agora é o ano da inauguração. João Pessoa, por sinal, a Paraíba vai ficar monopolizando o esporte automobilístico no Nordeste em todas as suas modalidades, porque no Shopping Mangabeira, Valdeno Brito construiu, implantou lá um kart indoor. Está atualmente o melhor do Nordeste. Vamos ter o melhor kartódromo do Nordeste, inclusive para provas internacionais, vai ser a prova do brasileiro, que está sendo construída na estrada de Recife, atrás da fábrica da Cerâmica Elizabeth, é do grupo de lá deles. Os meninos sempre correram e tal, e resolveram fazer um kartódromo, está ficando beleza. E o nosso autódromo, que também em 16 já vai começar as atividades definitivas. Então vamos ficar praticamente como o carro-chefe do automobilismo esportivo aqui no Nordeste. Porque Fortaleza tem um autódromo, mas também é relativamente pequeno. Caruaru está com muitas dúvidas ainda se vai ser desativado ou não. E aqui nós vamos tentar manter a coisa com atividade a cada final de semana. Bacana. Que haverá atividade para ser disputada. Para ser disputadas provas do campeonato intermunicipal, Copa dos Profissionais, Campeonato Paraibano, Campeonato Norte-Nordeste, né? Os track days, que são dedicados às montadoras, às concessionárias, que alugam no final de semana para dar uma certa cortesia para os seus clientes. Então vamos ficar praticamente como o carro-chefe do automobilismo esportivo aqui no Nordeste. No próximo dia 24, já Agora. vamos ter um campeonato de arrancada, né? É uma coisa que estamos fazendo já para tentar fazer um pouco de caixa aí, porque as coisas chegaram já. Aqui, você botando dinheiro aqui de caçamba, né? Ele leva todo enquanto não estiver pronto. Mas E de forma que, já que fizemos já o retão, né, praticamente totalmente o retão, ele tem 687 metros e está com 650 asfaltado. Já vai permitir fazer as provas de arrancada. Então, dia 24, vai ter a primeira atividade aqui no autódromo. Bom, o senhor estava falando de metragem, eu fiquei curioso agora. O circuito no total tem quantos mil metros? Nós temos 3 circuitos. Tem o maior com 3.000. É tanta coisa na cabeça que em detalhe o número exato. É 3.457, se eu não me engano, o maior. Depois vem um secundário, também acima de 3.000, tem 3.200 e pouco. E o externo, praticamente, né, que seria o de menor dimensão, que tem 2.920, se não me engano. Por aí. Esse autódromo, eu ouvi falar que ele tem, eu acho que pitacos ou a parceria de figuras ilustres do automobilismo mundial, né? Conta um pouquinho dessas pessoas aí que participaram desse projeto. Não, aí seria para que houvesse a conclusão do autódromo, tanto o anterior, né, ou até mesmo esse, com uma certa participação, um estímulo de gente como o Emerson Fittipaldi, com que eu tratei para trazer inclusive a Fórmula Mundial para João Pessoa, teria sido a primeira prova no Brasil da Fórmula Mundial, da Fórmula Indy. Fui a Miami várias vezes, sentei lá com ele no escritório dele, fechamos assim uma certa parceria, mas que na época o que seria de competência do poder público, a âmbito de estadual e municipal, só a parte do governo, na época foi cumprida uma reivindicação, que seria uma eletrificação lá de cima da área, iluminação pública, que não existia, ainda era naquela época a Saelpa,
E o governador da época, o governador Zé Trajano Maranhão, autorizou e foi tudo iluminado. Essa parte teria sido cumprida pelo governo. A parte da prefeitura, que seria os acessos, não foi concluída. Com isso, desestimulou a participação de Emerson no que nós tínhamos combinado. E ele, não sentindo essa insegurança para a logística, que aí é que precisa mesmo durante os dias que antecedem, no dia do evento principalmente, ele terminou levando a primeira prova da Fórmula 1 do Brasil, no Brasil, para o Rio de Janeiro. Foi feita lá. É isso. Agora o projeto aqui é meu mesmo, mas foi submetido à apreciação dos responsáveis pelos projetos de autódromo da Confederação Brasileira de Automobilismo. Foi dado algum retoque e está dentro dos nossos padrões. Muito bem. Bom, se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar o dia inteiro conversando, mas é um prazer estar conversando com o senhor Fernando Monteiro. E eu lhe deixo a câmera aberta para o senhor fazer o convite para o próximo dia 24, né? Chamar todo mundo aí, fique à vontade. É isso aí. Quem for apaixonado pelo esporte será bem-vindo. É uma coisa que a gente espera que realmente o público dê uma força aí nesse momento. Vai ser a partir das 8 da manhã, a abertura dos portões. E possivelmente eu acho que as atividades se encerram lá pelas 5 da tarde, 17 horas. Ela é destinada a 100 carros e praticamente já está completa, já está encerradas praticamente as inscrições. Ou então algumas vagas que tem, quem quiser participar, né, tem que procurar o pessoal da Garagem 83, que é quem está mantendo esse tipo de atividade aqui no Nordeste, e vai ser o responsável pela prova aqui no autódromo. E é isso aí, para você de casa, só resta agora vir aqui dia 24, curtir e conhecer o novo autódromo e enfiar o pé aqui na pista. Abílio, um bom dia. Obrigado aí pela oportunidade, bom dia a vocês.